Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glória a Deus. Infinitas são as maravilhas do Senhor, as bondades, misericórdia diária. O Senhor tem sido paciente, né? A palavra do Senhor já vai colocar a paciência e o porquê da paciência. Em Pedro ele vai falar que é para que muitos sejam alcançados, né? E no livro de Daniel já coloca o tempo em que muitos seriam alvejados, refinados, purificados. Então existe a necessidade da misericórdia do Senhor e do aguardo dele para que pessoas sejam libertas. Deus ele não está condicionado ao homem, ou seja, não é de acordo com o que o homem age que o Senhor vai agir. Não, é o contrário. O Senhor age para que o homem chegue ao seu conhecimento. Ele está em tudo. O Senhor criou tudo. Desde as mínimas partículas que existe, às coisas grandes. Então, ninguém vai poder atrapalhar os planos de Deus no que diz respeito ao caminho para a salvação. Ninguém vai interromper os propósitos do Senhor, porque tudo tem que se curvar a Ele. Então a gente precisa conhecer o Evangelho, que é o poder dele, porque a gente só vai estar testificando da grandeza do Senhor, que age o tempo todo. E hoje eu vou me aprofundar mais em coisas mais profundas, né? Vou colocar também no Instagram, se Instagram é pouco tempo, né? Caso não conclua, você vai para o canal, no canal o vídeo vai estar completo. Então, em Joel foi profetizado que o Espírito desceria sobre toda a carne. E em Atos 2, eu vou colocar apenas aqui as passagens, tá? Em Atos 2, fala ali, né? Quando houve a descida, o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Se cumpre o que foi dito por Joel, né? Então você se atente que nas datas certas as coisas têm que acontecer. Então não vai ser porque o homem, o canal está sempre abordando essas questões da ação do homem, da questão das religiões, o que é ser cristão de verdade, o que é estar no caminho. O canal está repleto de assuntos que nos edificam, tá? Precisa apenas ter um pouco de paciência, porque é uma sequência de entendimento. Então, o interessante é que vá até o primeiro, né? E vai pegando gosto, vai sendo alimentado. Por que eu coloco assim? Porque não é todo mundo que tem esse chamado que realmente o absorve e coloca ele em prática. Sempre vai ter um pouquinho de fermento para que o bolo cresça, né? Sempre vai ter outros ingredientes para que as pessoas, para que seja chamativo, chama a atenção das pessoas. Mas na hora que vai comer de fato, aí é que você vai saber se o sabor é bom, se caiu bem, né? Assim é o ministério da graça, é o evangelho dado ao apóstolo Paulo para trazer a gentios e também, né? Eu acredito, hoje eu entendo assim, não somente os gentios, mas em especial aqueles que acham que tem que se apegar à lei da forma como querem cumprir a lei, obedecer à lei. E hoje, em relação a isso, vai ficar ainda mais os 3 últimos vídeos muito interessantes. Hoje eu vou abordar mais essa questão, tá? Então, que o Senhor tire as escamas, que o Senhor dê a compreensão, o discernimento, porque é pelo Espírito Santo. Tem algo aqui muito interessante que precisa ser dito antes. Os homens
né, que estavam ali a cargo de ministrar sobre a vida do povo antes e depois de Yeshua. Não todos, alguns eram zelosos, mas eles ainda não tinham como absorver a grandeza de tudo que estava sendo escrito até Malaquias, que era a representação de uma nova aliança e de um ministério rico e mais excelente, que era a vinda de Yeshua. Eles não estavam preparados, né? Eles não absorveram. Isso não significa que depois eles não buscaram entender. Só que o problema é que existem mensagens que falam que eles, por sentido do... Aí já entra a questão histórica também, questão do controle. Eles fizeram com que não se propagasse o nome do filho. E aí entra a história, né? Porque até nos livros de história nós temos o conhecimento de uma história, né? Mas ela nem sempre destaca, né? Claramente os personagens, né? Como que eram os personagens daquela época. A mudança na Bíblia foi alterando o nome, e nome não se altera em qualquer lugar do mundo, o seu nome será o mesmo. A pronúncia pode mudar um pouco por conta da forma sônica, né? Como que a pessoa, o som do nome pode mudar um pouco, mas o nome ele é nacional, né? É o mesmo nome. Então trataram-se de mudar o nome do filho. E aí é uma questão de buscar na história, né? Antes era Ieso, aí depois acrescentaram o J, ficou Jesus, mudou o som completamente. Ó, Jesus para Yeshua, a mudança é radical, porque o J não existe no alfabeto hebraico, nem no antigo, nem no arcaico. É importante colocar isso aqui, então, se você está aí no Instagram, você quer assistir o vídeo completo, depois você vai para o canal. Mas eu não posso deixar de colocar essas questões aqui. E lá em Israel, onde tem um povo novo, que houve ali uma renovação ali dos povos, em 1948, eles chamam Yeshua, com o E, né? Chamam Yeshua. Ou seja, é muita história aí, muita coisa, né, para ser analisada. E por que que o povo das Américas, no caso aqui a gente América do Sul, por que Jesus? E aí tem toda uma questão. Em 1990 voltou-se as letras KWY para o nosso alfabeto, só que foi retirada em 1945, ó. 1945 foi retirado essas letras, porque elas existiam e elas eram usadas somente para nomes estrangeiros ou quilômetro, né, para questão de quilometragem, quilo, só para isso, mas para fazer parte do alfabeto como hoje, inclusive está em muitos nomes, né, de pessoas aí. Foi depois de 1990, retornou. Por quê? Porque é o homem que dita as regras? Não, porque é o Senhor que está no controle. Coincidentemente, mas não sai a palavra, já estávamos entrando aí numa nova era, a era da computação não digital como hoje, mas eu me lembro bem, na época de colegial, já existia o computador, né? Então viria, porque pra gente aqui nas Américas, em especial no Brasil, as coisas elas vinham mais tarde. As pessoas lá já estavam cansadas de usar e a gente começava a ter como uma novidade. Hoje em dia não, por conta da tecnologia, o que é feito já é conhecido nacionalmente. Estou resumindo aqui uma história gigantesca para vocês entenderem que a onisciência do Senhor, né? O que representa a onisciência do Senhor? Então, quando Yeshua veio, ele colocou que ele e o Pai eram um. E muitos não entendem, inclusive os sacerdotes de hoje. Eles não entendem o porquê. Eu já coloquei, já falei, mas o Senhor sempre vai trazendo, vai clareando, vai trazendo mais maná do céu aí, mais entendimento, né?
Vocês parem e pensem. Yeshua disse que não nos deixaria órfãos. Ele está se colocando ali como autoridade do Pai. Ele está dizendo, ó, vocês não ficaram órfãos. Mas é necessário que eu vá para que envie o Consolador. E aí ele envia em Atos 2. Quando ele envia o Consolador, o que isso representa? Representa uma nova era. Aí em Hebreus, que eu também coloquei no vídeo anterior, fala que ninguém precisaria ensinar o seu irmão, dizendo, ó, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. E aí Ezequiel e também Hebreus 8 vai dizer que o Senhor transformaria o coração de pedra no coração de carne, daria-nos um novo espírito. Só com um novo espírito é possível ter a sensibilidade de conhecer a Deus. E o Senhor, ele se apresenta, ele se mostra conhecido de inúmeras formas, incontáveis. Não tem como o humano ter noção total. Porque ele é onisciente, ele está em tudo, ele age da forma como ele quer. A Bíblia diz que tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Então o Senhor já está com tudo, né? Então cabe a gente aí se colocar como vaso de honra, querendo entender a palavra dele. Porque quando ele fala que ele e o Pai é um, ele está falando da seguinte maneira, ó. Desde o início o Senhor está agindo, né? O Senhor age de diversas maneiras, tanto que, né, temos conhecimento aí da história e dos personagens bíblicos, histórias extraordinárias. Quando ele vem, ele está com o Espírito, com o Pai. Do mesmo modo que ele ascenderia aos céus e hoje está à direita do Senhor, está ao lado do Senhor, ele enviou a autoridade, né? Envia o Espírito Santo para toda a carne, que é o cumprimento de Joel, para que nós tenhamos a possibilidade de entender a palavra, entender o novo tempo. Então, cada vez mais que a gente ouve, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, nós vamos estar aprimorando a nossa fé, o nosso conhecimento do Senhor e no conhecimento de todas as coisas. Nos tornamos sábios no Senhor, edificados, alvejados, refinados no Senhor, porque é Ele que possibilita todas essas coisas. Aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz, não apaga o espírito, ouça tudo e retenha o que for bom. Com o Espírito Santo, tudo que ouvimos, né, no geral, desde o conhecimento didático até filosófico ou leitura bíblica diária, teremos, por causa do Espírito Santo, capacidade de discernir o que convém, o que não convém, o que é bom ou não. O Espírito testificará da verdade. O que isso significa? Por que eu dei essa volta toda? O que isso significa? Significa que todo mundo tem o Espírito Santo, porque ele desceu sobre toda a carne. Todos, sem exceção, todos. O problema é que apagam. Apagando o Espírito Santo, não tem como se aprofundar as águas, que aí tem até a passagem lá em Ezequiel, né? Quando ele tem a visão do templo, e aí ele vai, a água vem até o joelho, e essa passagem ela cai bem aqui. Então tá representando que vai depender, só que o profeta ali tá com medo, né? De se aprofundar, e o Senhor tá falando, vai mais um pouco, vai. Tem também a questão de... como é? Agora me fugiu aqui a mente. Mas o rei, né? Me fugiu a memória. Acredito que vocês vão se lembrar. Ele mergulha no rio ali, Jordão, 7 vezes, né? Ele tem que mergulhar 7 vezes, ele tem que passar por um processo. Eles têm a representação dos 7 milênios e tudo mais, mas tratando a questão humana, ele tinha que perseverar ali no mergulho, para ele ver Deus agindo, né? Ok. Então, quando nós nos aprofundamos no conhecimento, meditamos na palavra de dia e de noite, o que acontece?
somos batizados no Espírito Santo. Porque aí é algo que é um decreto do rei, né, que está lá governando. Tem gente que tem dificuldade de entender isso e até se martirizam, porque por que eu não fui batizado no Espírito Santo ainda? O que você precisa entender é, você ainda não chegou no ápice, mas se você está na correria, está no caminho, esse aquebrantamento do Espírito é o Senhor que faz. Então busque, né? Não depende de você estar dentro de uma denominação. Não significa que você tem que fazer parte de uma placa. Eu recebi a presença do Senhor na minha casa, eu fui batizado na congregação, junto aos irmãos. Mas o Senhor ele só vai acrescentando depois do batismo do Espírito Santo, vai nos dando dons, né? Vai aprimorando os nossos dons, porque é isso que o Senhor quer, tipo um exército, qual ele é o capitão aí, né? É ele que dá a direção. Então, espero que vocês tenham compreendido aí o porquê dele falar que ele é um, né? Porque o Pai estava agindo depois junto com ele. Quando ele vai, ele envia o seu Espírito Santo, né? Para que nós hoje não sejamos órfãos, estamos aí com ele. Então, do mesmo jeito que ele falou ali, eu e o Pai somos um, nós, pelo Espírito Santo, nós podemos dizer, eu e Yeshua somos um. Então, qual é a dificuldade de compreender isso? Né? Tem gente que tem, e lá deram ele como blasfemo, porque nós não podemos fazer nada se ele não tiver no comando, nada assim de excelente. E por que as pessoas estão fazendo muita coisa e tendo muita visibilidade, ganhando muito dinheiro? Porque não estão com ele. E aí impera o reino das trevas, o reino do mundo, o que o mundo quer que seja as lentilhas, que seja distribuída para que as pessoas não tenham a orientação correta. Não é o caso do canal, ele pode até ser perseguido, mas o que é colocado aqui é pela compreensão do Espírito Santo, porque o Filho está em mim. E que ele esteja em vocês, né? Eu não posso me alongar muito nisso, porque senão não vai dar nem para ler aqui a mensagem, tá? E se não der tempo para você que está aí no Instagram, você leia 1 Timóteo capítulo 1. Do 1 a 11 vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí vai colocar aqui o subtítulo, que é uma advertência contra falsos mestres da lei, tá? Partindo eu para a Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Viu? O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Agora vocês compreendam, né, em relação à lei. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina.
Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Não precisa nem completar aqui com muito falar. Eu já falei bastante na introdução, mas a palavra só confirma tudo, né? Entenda, né, definitivamente quem é Paulo. Por que o Senhor levantou o apóstolo? Para ser ministro desse evangelho, que é o poder do Senhor. Um evangelho que nós conhecemos a verdadeira doutrina. Como que nós devemos nos aprofundar nessa doutrina? Através da leitura, através de se debruçar e querer entender, porque entendendo o evangelho você vai entender a palavra do Senhor por completa, porque está testificando do que foi escrito, está falando do Filho e da onisciência do Senhor, né? O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. O que precisamos ter? Um coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera. Por isso que aqui ele coloca exatamente essas mensagens para dar honra a Timóteo, que foi ali instruído pela avó, foi instruído pela a mãe. Mulheres que ouvindo, né, e viveram ali num tempo maravilhoso, passaram para Timóteo. E Timóteo aqui, né, nas cartas dele, 1º e 2º, coloca essas questões de forma muito clara, muito objetiva. Foi ele então instruído pelo Espírito Santo, claro, mas ali estava alguém a instruir, né, ministrado pelo Espírito Santo, que foi o apóstolo Paulo. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que acredito o apóstolo Paulo quer dos seus colaboradores, cooperadores, que continue no caminho fazendo o que ele fez, porque ele deixou para trás um status de honra dada a homens, que homens davam a honra a ele. Ele perseguiu a igreja e ele estava junto com pessoas que não entenderia, porque se eles entendessem, o Senhor teria revelado a eles. Então imagina quantos que estavam ali a cargo de ministrar sobre vidas. O Senhor chama Paulo porque ele conhecia a essência de Paulo, a bravura, né? Entre todos ali, o que colocou a mão para fazer as coisas terríveis foi ele. Ele enfrentou, ele seguiu para matar os cristãos de fato, aprisionar e matar. Então a bravura dele usada para o mal, o Senhor converteu em bem. Depois que foi iluminado, que ele entendeu esse chamado. Aí é por isso que ele fala que ele é o mais miserável de todos. Pelo que ele fez, a consciência dele, quando ele volta para o tempo de cegueira, ele se envergonha. Aí quando ele entende agora o que ele se tornou em Yeshua, ele revoga toda essa glória ao Salvador. E ele não tem medo da morte. Ele não tem medo, porque ele sabe, né, da grandeza. E o Senhor teve a misericórdia dele. Então muita coisa com certeza passou na mente de Paulo. Embora ele não fale muito dele aqui, ele fala do reino, ele fala do evangelho. Então você viu para que serve a lei? Eu falei no vídeo anterior, só para reforçar mesmo. A lei, ela está aí para que os infratores ou aqueles que querem infringir a lei saiba que ela responde. Aí a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, em Yeshua, né? Então a lei está aí para trabalhar em favor dos justos e punir aos ímpios, aos infratores. E isso já acontece aqui dessa forma prática, para que as pessoas entendam que se nós, seres humanos, não somos capazes de viver bem, que é o mandamento, segundo o maior mandamento, amando o próximo,
respeitando, né? E seguindo o seu caminho aí, assista os vídeos anteriores, né? Eu coloco muito a respeito desse amor. Se nós não somos capazes de entender o nosso Criador para amá-lo verdadeiramente, como é que a gente pode acreditar que teremos a salvação? Como é que nós podemos falar, Deus é maior na minha vida? Então tá tudo muito equivocado na Terra. As pessoas estão tomando leitinho dentro de muitos templos, né? E nós não temos tempo, gente, para ficar tomando leitinho, não. Tem que comer comida forte. Muitas das vezes a gente vai até engasgar, sabe? Por falta de um líquido mais. Entenda, é isso que nós precisamos. Precisamos perseverar no que nós acreditamos, que é a vinda do reino, né? Que já estamos vivendo esse reino e temos que ser soldados preparados para toda boa obra nesse sentido. Não é obra física, não é obra litúrgica. Quando acontecer de nos reunirmos entre 2, 3 ou mais pessoas, que seja para glorificar o Senhor e falar das maravilhas que Ele tem feito, para que todos ali sejam mais edificados ainda. O conceito de culto está totalmente errado, também já coloquei vídeo aí a respeito do culto, a respeito da oração, a respeito do louvor. Esse vídeo aqui é como se fosse uma junção dos 10 últimos vídeos que eu coloquei aí, mas entenda, o Espírito é único. E o que tem que ficar aqui muito claro, que a lei ela é boa, ela é santa e ela funciona para infratores. O Senhor não veio trazer para nós o conceito de que, olha, se vocês não estiverem dentro desses conceitos todos da lei aqui, no sentido Moisés, de maneira nenhuma vocês serão salvos. Não, ele está colocando, como lá a mulher que foi pega em adultério, né? Se vocês não olharem para mim, que fui santo e sou santo, perfeito, único, verdadeiro, fiel e verdadeiro e fiel, se vocês não se espelhar a mim, olhar para mim, se apegar a mim, de maneira nenhuma vocês vão ter o Espírito aceso em vocês. Vocês vão estar apagando. Então vocês precisam do Espírito aceso em vocês, como as 10 virgens prudentes, a lamparina cheia do óleo, a lamparina acesa, para diariamente vocês discernir o caminho que vocês têm que seguir a vida aí, em fé. Assim vocês não vão estar infringindo os 2 maiores mandamentos, que é o amor ao Pai e o amor ao próximo. Vocês não serão infratores, a lei não vai bater na porta de vocês. Se matar, vai ser punido, se roubar também. O Senhor odeia a balança desonesta. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E aqui coloca, né? Para que serve a lei? Versos 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados. Quem transgride, quem pisa no sangue da aliança, quem nega o Filho, nega o Evangelho, diz que o apóstolo Paulo está ouvindo a própria voz dele. Insubordinados, né? Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Se você for fazer uma análise, né? Aqui para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente. Existem práticas aqui perigosas que trata-se de pessoas boas, mas são práticas, as pessoas estão escravizadas em práticas, né? A Bíblia está falando que a lei serve para elas. Então a lei, ela vai julgar. Você quis viver pela lei? Você não quis viver por mim? Você não olhou para mim? Porque quem olha para Yeshua, qualquer prática aqui, né, que ele condena, vai deixar de existir na vida dele. Se você roubar, você não rouba mais, como diz Apocalipse. Se você mentir, você não mente mais. Se você era infrator, você não vai ser mais.
Se você tinha uma prática que o Senhor condena, você vai sentir nojo disso, você não vai pecar mais. Porque o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo traz coisas excelentes, preenche todo o vazio, responde, né, todas as interrogações, a mente fica clara. É exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Conhecer o Evangelho é o caminho excelente para se deparar com tudo isso daqui. Ter um coração humilde para clamar ao Senhor, né, por compreensão e discernimento, é fundamental, né? É importante ter aí o espírito aquebrantado, para que o Senhor faça essa purificação que é necessária. Alcance o pecador e traga ele para a realidade que ele tem que estar. Entendendo que está ali com ele quem torna tudo isso possível, que é o Senhor e Salvador Yeshua, né? Então é muito interessante, meditem em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, para você ver que Timóteo é um exemplo, porque ele foi, como se ele tivesse, como se em Timóteo tivesse cumprindo, né, várias mensagens, como por exemplo, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ele foi ensinado. Muitos, nesse tempo, nessa era que a gente vive, né, muitos podem pensar assim, mas é tão difícil hoje educar um filho como a avó e a mãe de Tiago. Não é. Você precisa ser sábio e aproveitar todas as situações para você instruir o seu filho, sua filha, que convém, que não convém, porque ao entender qual é o caminho certo, você vai estar brasas vivas, né? Vai estar iluminando ali a mente através do conhecimento, mas quem faz todo esse trabalho aí é o Senhor. E esse jovem, essa jovem, ela vai estar caminhando num caminho estruturado, né? Vai estar ouvindo a voz do Espírito, o Senhor vai estar agindo. Então, resumindo, esse processo é diário. Ensina teus filhos, aí tem as instruções de como tem que ser o comportamento dos filhos para com os pais, não matar os pais, né? Então sejamos prudentes, estejamos atentos, porque o Senhor, Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que sejamos alcançados, libertos, né? Tenhamos essa consciência boa, instrucional, que sejamos humildes, para entender que em muitas situações da vida a gente tem que reconhecer que erramos e eliminar esses atos de erros, né? Para prosseguir no caminho de excelência. É isso que 1 Timóteo aqui está colocando muito claramente. Então que essa seja a nossa realidade, a realidade dos nossos filhos, de nossas gerações. Que o Senhor abençoe todas as mentes, todas as famílias que estão perseverando aí na fé, no conhecimento do Senhor. E que aqueles que são irrepreensíveis também mudem a sua conduta, né? Através do conhecimento. Atente-se à palavra e aceite como ela é, né? Que o Espírito é quem faz a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Fiquem todos na paz, pessoal. Até a próxima.